Olá, amante do terror. Os jogos, principalmente sendo mais os de terror assim, não são baseados na vida real. Geralmente eles nos contam uma história totalmente fictícia só para fins de entretenimento. Afinal, se toda história de terror fosse real, seria pesado demais. Imagina se jogos tipo Outlast fossem reais. Mas alguns às vezes podem ter fundos de verdade, tipo Slender, The Eight Pages, um jogo feito baseado na arte real produzida por Victor Knudsen. E o jogo de hoje também se baseia em eventos da vida real, mas, ao invés de ser só uma arte como Slender, esse jogo se baseia em crimes reais. Fears to Fathom. Você já tentou jogar ele? Será que ele ficou travando? Putz, se sim, deve ser uma porcaria jogar um jogo de terror tomando sustos em baixa qualidade. Então, deixa eu te falar uma coisa. Apesar de eu contar histórias de terror, ainda assim eu curto jogar alguma coisa de vez em quando. Phasmophobia, por exemplo. E acredite quando digo que eu sei a sensação de ter um jogo lagado na sua tela, de estar numa partida online e o ping ir pra mais 999. Ó, vamos ver se vai dar pra ver. Nossa. Não. E é justamente por isso que eu lhe apresento o Multiboost. Nossa, Viral, mas o que é o Multiboost? Meu querido amante do terror, é a ferramenta revolucionária que vai te auxiliar e muito nas suas jogatinas. Multiboost é um software de otimização para o Windows que possui a tecnologia de ponta para aumentar o FPS, diminuir o seu ping e zerar o input lag. Já imaginou algo assim? Pois não precisa mais imaginar, porque isso passou a existir quando o Multiboost foi devidamente criado. Caramba, Viral! E aí, tem mais coisa? Claro que tem, amante do terror. Além de auxiliar o seu laptop da Xuxa a ter mais desempenho em jogos eletrônicos, o Multiboost ainda possui a capacidade de melhorar o tempo de resposta no seu mouse, teclado e monitor. Então, sem mais aquele delay chato pra caramba que pode ser fatal em um momento decisivo. Eu garanto que você se interessou, até porque eu te conheço mais do que você imagina. Por isso, acesse o link na descrição e no comentário fixado para conseguir jogar seu Phasmophobia, Outlast, Dying Light, Dead by Daylight e tudo que tem direito, conseguindo tomar sustos com alto desempenho. Acesse multiboost.com e transforme o laptop em uma máquina. Mas, retomando aqui, Fears to Fathom é um jogo que conta uma narrativa envolvendo histórias reais de crimes. Por exemplo, o primeiro episódio, que é o Home Alone, ele fala sobre uma história contada lá no canal do Mr. Nightmare, que é uma história real. Eu não tenho certeza quais são as outras histórias, mas você pode ter certeza absoluta que todas elas são baseadas em fatos reais. E eu vou falar sobre cada um dos 4 episódios lançados até agora. O jogo em si tem cerca de 5 episódios, mas eles são produzidos separadamente, então até agora só tem 4 ao invés de 5. O 5 deve sair em breve. Agora, vamos pro primeiro episódio. Sozinho em casa. No primeiro episódio, você tá na pele de um garoto chamado Miles, que tem mais ou menos 14 anos. Esse garoto ele tá sozinho porque os pais estão fazendo uma viagem de trabalho pelo final de semana todo. E aí o que ele tem que fazer é não detonar a casa toda enquanto eles estão fora. Mas como ele tem 14 anos, isso não é um problema. Quando o episódio começa, ele acorda às 8 da noite depois de um cochilo. Mesmo sendo final de semana, ele ainda tem dever de casa para fazer da escola. Mas antes disso, ele desce na cozinha para pegar alguma coisa para comer. A mãe dele disse que não precisava pedir nada porque ela tinha feito lasanha para ele de manhã. Então, ele vai para a geladeira e pega a forma que tem a lasanha, esquenta e come olhando a TV. Mas aí, ele percebe alguma coisa estranha. Ele vê o que parece ser uma silhueta subindo a escada. Mas não poderia ser, né? Afinal, ele estava sozinho em casa. A possibilidade de ser um intruso nem sequer passou pela cabeça dele. Até porque não é todo dia que sua casa é simplesmente invadida. Então ele pensa que foi só coisa da cabeça dele, guarda a forma e volta para o quarto para dormir de novo.
Ele acorda no meio da madrugada às 1h16 da manhã porque ele tá com muita sede. Então, ele vai pra cozinha para pegar uma garrafa de água na geladeira. Só que, no meio do processo, a sua mãe manda uma mensagem um tanto perturbadora. Paula, a vizinha, tinha tirado uma foto na frente da casa deles e lá tinha um homem parado na frente da porta. A mãe dele fala para, obviamente, ele não atender a porta e o garoto volta pro quarto e se esconde debaixo da cama, o que é algo que eu faria também, provavelmente. Ele deveria ficar lá até a polícia chegar, mas, em um determinado momento, a Paula começa a tocar a campainha para ele abrir. E como que ele sabe que é a Paula? Porque a sua mãe tinha falado. E ele até tenta ir para a porta de entrada, mas uma coisa o impede. A porta do quarto dos seus pais abre sozinha, entre aspas. Ou seja, realmente tinha um intruso na casa. Não era uma alucinação. Então ele volta para o quarto imediatamente, se tranca e fica lá até a polícia chegar. Assim que a polícia chega, o intruso consegue fugir e Miles encontra a Paula, conseguindo sobreviver. O próximo capítulo se chama Northwood Hitchhike. Agora a gente tá na pele de uma garota de 19 anos chamada Holly Gardner. Ela diz que é muito acostumada a ir naquelas convenções de jogos e, durante os eventos desse episódio, ela estava voltando de uma. Ela costumava pegar o seu carro e fazer viagens muito longas, mas eu acho que depois dessa, ela nunca mais vai fazer isso. Ela estava dirigindo no meio da noite quando, de repente, o seu carro começa a ficar sem gasolina. Por sorte, no meio do caminho tinha um posto e uma loja de conveniências. Então ela para lá para abastecer e também para comprar algumas coisas. Quando ela vai passar no caixa, o atendente, que tinha um ar meio estranho, começa a falar coisas meio estranhas. Ele dá palavras de aviso para ela tomar cuidado com um monstro por aí, e que se ela vê uma garota vestida de branco, que é para ela não dar carona e pisar fundo. Ela obviamente acha isso tudo muito estranho e só sai da loja para continuar a viagem. Andando por mais alguns quilômetros, ela se encontra com uma barragem, que obviamente não foi feita pela natureza. Alguém colocou isso lá. E, como não tinha muita opção, ela teve que descer do carro para tirar a barragem por conta própria. Ela até que consegue, mas um probleminha aconteceu. O carro simplesmente não queria mais ligar. Ela tentou, mas nenhuma das tentativas fez com que o bendito voltasse a funcionar. Então o jeito foi ficar esperando lá até alguém aparecer e ajudar. Em um período de algumas horas, só 2 carros apareceram. O primeiro não quis nem saber e passou direto. Já o segundo foi uma caminhonete. O cara dentro da caminhonete se oferece para dar carona para ela, até o estabelecimento mais próximo. Como estava sem muitas opções e não tinha muito o que escolher, ela resolveu aceitar. Ela deixou o carro ali e pegou toda a bagagem dela e colocou na caminhonete. O cara, que tem o nome de Jason, leva ela até um motel na beira da estrada, deixa ela lá e segue viagem. Ela se encontra com o gerente e explica toda a situação. Joe, que é o gerente, explica para ela que o Tommy só vai conseguir guinchar o carro dela pela manhã. Então ela realmente teria que passar a noite lá, tendo que pagar $90 pela noite. Meio salgado, mas fazer o quê? Ela ficou com o quarto 9 e quando entrou lá não tinha nada demais, exceto pelo fato de que Tommy estava lá, no banheiro, fazendo uma limpeza. E essa parte te dá um susto muito grande. Enfim, depois do susto, ela estava tensa com os acontecimentos recentes e foi para fora para tentar ver uma máquina de café. Só que esse café dessa máquina, com certeza, estava batizado e ela acabou sendo sedada.
Felizmente ela conseguiu chegar no quarto antes de desmaiar. Assim que ela acorda depois, o Joe tá batendo na porta e acusa ela de estar fazendo barulho. Basicamente, a única regra que tinha lá é que não poderia acordar os outros residentes. Ela explica toda a situação e vai mostrar a máquina de café para ele. Só que, de algum modo misterioso, a máquina de café não estava mais lá, e Joe disse que aquele motel nunca teve uma máquina de café. O Joe já estava muito irritado com ela e mandou ela ir pro quarto. Sem ter como provar, ela foi. O Joe percebeu que ela estava meio mal e disse que tinha uns comprimidos numa gaveta, que poderiam ajudar ela. Holly volta pro quarto e encontra os tais comprimidos, tomando e indo pra cama. Alguns minutos depois, um homem estranho começa a bater na porta. Não era Joe, e nem o Tommy. Ela pergunta o que ele queria, e ele diz que precisava de ajuda. Obviamente, Holly não engole isso e fala pra ele ir embora, e quanto mais ela recusava deixar ele entrar, mais agressivo ele se tornava. Até um momento em que ele começou a bater muito forte na porta, como se quisesse derrubá-la. Holly, sem muitas opções, se escondeu dentro do armário, logo antes do homem conseguir entrar. Ele começa a procurar ela pelo quarto e entra dentro do banheiro, logo antes do Joe entrar e conseguir nocauteá-lo, chamando a polícia logo em seguida. Na manhã seguinte, o carro dela é guinchado e ela consegue voltar para casa em segurança. Ela acredita que aquele lugar pode ser um centro de um culto satânico ou de uma quadrilha de drogas, mas sem muito embasamento, além da experiência horrível que ela teve na noite passada. E a partir daí, ela decide que nunca mais vai fazer viagens longas de carro, somente aviões a partir de agora para convenções futuras. O próximo é Carson House. Esse se passa em 2009. Aqui controlamos Noah Baker quando tinha 18 anos, e ele tá contando essa história quando é mais velho. Na época desse evento, o pai dele conseguiu um emprego para ele cuidar da casa de Roy Carson, que era um amigo e cliente do seu pai, Walter. Basicamente, o dever dele era fazer alguns trabalhos domésticos dados pelo próprio Carson, como dar comida para o cachorro e se livrar de um vírus do computador dele. Basicamente, tomar conta da casa enquanto ele estava fora. Enquanto o Noah estava na casa, ele periodicamente mandava mensagens para sua namorada, a Evelyn Cooper, só para não se sentir sozinho ou alguma coisa assim, já que aparentemente ele não podia levar outras pessoas para lá, só ele mesmo. Depois que o Noah se livra do vírus do computador dele, Carson pede para que ele vá comprar algumas coisas no mercado e envia uma lista para ele. Noah fica um pouco irritado, mas fazer o quê? Tem que ir. Então ele pega $100 na cabeceira e vai até o mercado usando a bicicleta do filho do Carson, Alec. Lá ele compra algumas coisas e de quebra se encontra com Andy e Turner, alguns amigos da sua escola. Depois de trocar algumas palavras, eles dizem pro Noah que a Kara, que é a ex-namorada dele, tinha passado lá para comprar algumas coisas antes da chegada dele. Eles ficam zoando ele um pouco, claro, mas em suma ele só compra as coisas e volta para casa às 9h46 da noite. Algum tempo depois, ele ouve batidas na porta da entrada. Ele checa nas câmeras de segurança, mas não encontra ninguém, e vê um objeto jogado na porta de entrada do lado de fora. Ele vai lá verificar e vê que o objeto era um buquê de flores. Sem pensar muito, ele leva direto para dentro e vai para o escritório fazer o dever de casa. Às 1h36 da manhã, a energia da casa simplesmente caiu. Ele foi lá fora ver, e o Zeke, que é o cachorro da família, estava agindo muito estranho. Estava latindo pro nada, como se estivesse vendo alguma coisa ou tivesse visto alguma coisa ou alguém. Noah consegue acalmar o cachorro e vai ver como é que estava a caixa de força. E, para sua surpresa, ela estava desligada. Ou seja, alguém estava sacaneando com ele. Ele só a religou e voltou para dentro. Só que, agora, ele tinha a estranha sensação de que tinha alguém dentro da casa junto com ele. Por quê? Porque o forno
simplesmente foi ligado sozinho. Daí ele fez o que achou que era certo. Se trancou dentro do escritório e ficou vendo as câmeras de segurança para ver se via alguém. E, pro seu horror, Noah descobre que uma mulher tinha invadido a casa. E quem era essa mulher? Ah, ele conhecia muito bem. Era a Kara, a sua ex-namorada. Ela tinha invadido a casa à procura de Noah, e era ela quem tinha desligado a força e enviado o buquê de flores. Ela sai averiguando a casa até finalmente chegar na porta do escritório. Ela disse que sabia que ele estava lá dentro e queria uma segunda chance. Noah, obviamente, recusa ela porque ela é doida. E por ser doida, ela imediatamente muda o discurso e decide que vai matá-lo. Porque, se ela não pode tê-lo, ninguém mais vai ter. O Noah consegue se esconder e logo em seguida despistá-la correndo para a porta de saída. Ele liga para o seu pai, que liga para a polícia, e Kara então foi presa por muito tempo. Aparentemente, o Noah e a Kara se conheceram através da internet. De início parecia que estava tudo normal, mas com o passar do tempo, ele foi percebendo que ela tinha alguns parafusos soltos. Ele tentou fazer ela melhorar, levando ela para terapia, só que não deu certo. Ela acusou ele de tentar mudar ela. Como não tinha muito mais o que fazer e ela era mentalmente instável, ele decidiu terminar. E o resto você já sabe. O próximo é Ironbark Lookout. A gente controla Jack Nelson, um aventureiro de 24 anos contratado como um vigia de incêndio no Iron State Park. Enquanto ele está dirigindo o trailer, ele troca mensagens com a sua irmã, que fala sobre um restaurante a caminho dali que tem uma comida ótima. Eventualmente, dirigindo, ele encontra esse tal restaurante e para nele. Ele fala com as pessoas de lá e acaba descobrindo que vários desaparecimentos aconteceram naquela floresta. As pessoas acreditam que pode ser algum tipo de criatura, mas nada confirmado. Ele pede alguma coisa para comer e, depois de terminar, volta a dirigir o trailer e para na guarita do lugar. O guarda, chamado Billy, verifica e vê que o Jack está na lista e o deixa entrar. Depois de caminhar um pouco, ele chega na Torre 11 e ia ficar lá por uma semana inteira. O trabalho dele era ficar de olho em possíveis incêndios, porque durante aquela época do ano, vários campistas irregulares entravam lá e causavam vários incêndios, direta ou indiretamente. Assim que sobe na torre, ele imediatamente conhece o seu colega, Connor Hawkins, o vigia de incêndio da Torre 12, ou seja, praticamente o seu vizinho. Eles conversam algumas coisas e logo a gente vai para a noite 2. Na noite do dia 2, o Connor diz pro Jack que tem uma fogueira ilegal sendo acesa. E como o trabalho do Jack era esse, ele tinha que descer lá e apagar, e expulsar quem quer que esteja lá. Só que assim que ele chega no local para apagar a fogueira, ouve o grito de um homem. E quando realmente chega no local, não encontra ninguém, sem sinal de quem estava ali. Depois de retornar para a torre, ele fala pro Connor o que aconteceu. E, basicamente, ele repete o que as pessoas lá daquele restaurante diziam, que tem uma criatura que espreita por aí, tipo Goatman. Mas, ao contrário das pessoas, ele afirma que todos os rumores são absolutamente falsos. Então, sem muita opção, o Jack vai dormir. Só que ele acorda no meio da madrugada, mais precisamente às 2h27 da manhã, e vê uma silhueta na sua janela.
Quando ele abre a porta, se depara com uma caveira, velas e vários símbolos satânicos, como se alguém tivesse feito um ritual na sua porta. Ele até tenta ligar pro Connor, só que ele não se importa nem um pouco e diz só pra jogar aquele monte de lixo fora. O Jack faz isso e, meio desconfortável, volta a dormir. Na manhã seguinte, ele se questiona se o que aconteceu na noite anterior foi um sonho ou foi real, e começa a suspeitar que alguma coisa mais sinistra pode estar em jogo. Mais tarde naquele dia, ele vê um sinalizador sendo lançado no céu. Ele tenta ligar para o Connor, só que ao invés disso, ele acaba captando o sinal de um campista perdido, que pede ajuda para o Jack. Ele fala mais ou menos o que ele estava vendo para ver se o Jack conseguia ver no mapa para onde ele deveria ir. O Jack faz isso, ele olha no mapa e fala mais ou menos onde aquele campista estava. Só que o campista acreditava ter encontrado o Jack, mas ele nega. Ou seja, o pobre do campista estava em perigo. Mas, antes que qualquer coisa pudesse ser falada, o Jack escuta batidas na porta. Não era nada demais, era só o Billy deixando suprimentos. Um tempo depois disso, o Jack desceu para pegar lenha e, no caminho de volta, ele se encontrou com um homem que se chamava Silas. O Silas diz para ele a seguinte frase: "A curiosidade pode levar a lugares que você preferiria não ir." Achando aquilo estranho, o Jack retorna para a torre e fala isso com Connor, que logo em seguida nega, dizendo que Silas já não trabalhava mais lá fazia anos. E, bem, não tinha muito o que fazer a respeito. E Jack também já estava muito cansado. Uma semana depois, ele é acordado durante a noite pelo Connor, que estava dizendo que tinha uma fumaça vindo da floresta, ou seja, poderia ser uma outra fogueira não legalizada. O Jack consegue ver da janela que realmente tinha fumaça, e parecia ser bem perto da torre. Então ele sai e vê que, na verdade, não se tratava de uma simples fogueira. Se tratava de um culto satânico acendendo uma fogueira para sacrifício. Ele tira uma foto e os membros o notam, correndo em direção da torre. O Jack se esconde debaixo da cama e um dos membros entra e tenta procurar ele por todo canto. Só que acaba desistindo e saindo de lá. Jack espera mais um pouco e sai debaixo da cama. Mas, na medida em que ele ia caminhando, ele se encontrou com um membro. O Jack não perdeu tempo e saiu correndo o máximo que podia, até conseguir chegar no estacionamento e entrar no seu trailer, saindo disparado de lá. No fim, ele conclui dizendo que aquelas florestas durante a noite parece que se tornam um centro para coisas ilegais acontecerem, e que também nunca mais iria pisar lá de novo. Finaliza deixando um aviso para quem quer que fosse acampar ali, simplesmente para ter cuidado e ter certeza que está seguro. Fears to Fathom é um jogo cujos capítulos são totalmente baseados em histórias reais, como eu tinha dito antes. Ele é um jogo totalmente de horror psicológico. Não tem nenhuma criatura ou entidade sobrenatural. É somente seres humanos normais. E eu acho que justamente essa é a proposta, nos mostrar que os seres humanos podem ser tão assustadores quanto monstros. Por longos períodos, absolutamente nada acontece, mas eu acredito que é de propósito, para que você ganhe confiança e quando as coisas começarem a acontecer, quando a chapa começar a esquentar, você vai ser pego totalmente de surpresa. Eu recomendo que você jogue pelo menos o primeiro capítulo, que tá gratuito na Steam, vale muito a pena. E se você já jogou pelo menos o capítulo, diga aqui nos comentários. E aproveite que você vai descer e já me siga nas minhas outras redes sociais, no meu Twitter e no meu Instagram. Lá eu posto várias coisas envolvendo a minha opinião a respeito de coisas envolvendo o mundo do terror, possíveis ideias de vídeos que eu vou ter, algumas brincadeiras, e claro, é lá que você pode me enviar as suas fanarts se você quiser. E tem uma coisa que eu posso te falar, esse jogo foi totalmente baseado em histórias reais. E ao contrário de outros jogos mais sobrenaturais, os acontecimentos desse aqui são perfeitamente plausíveis.